Nas últimas semanas, um vídeo de um satanista foi compartilhado nas redes sociais. Eu não vou aqui assistir palavra por palavra do que ele falou, até porque não me interessa. Porque o ponto nesse vídeo é avaliar uma coisa que sempre me intrigou. Por que crente tem tanto medo do diabo? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui hoje, então bora pro vídeo. Fala pessoal, meu nome é Juan Lennon e você é muito bem-vindo nesse canal. Você já percebeu que a grande parte dos crentes tem medo do diabo? Você já viu como muitos tremem só de ouvir alguém dizer a palavra demônio? Pois é, isso sempre me intrigou muito, porque eu também já fui assim. Eu mal podia desligar a luz do quarto e eu já saía correndo pra cama com medo de alguma coisa ali no escuro. Então, Juan, quando foi que você passou a não ter mais medo dessas coisas? E a resposta é quando eu me converti e passei a ler as escrituras. Ah, Juan, então já entendi o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer que o crente não lê a Bíblia, então é por isso que ele tem medo do diabo. Não é simplesmente isso não. Espera aí que eu já vou te explicar o que eu quero dizer. A partir do momento que eu tive contato com a Bíblia, eu passei a entender quem era o Deus que eu servia. E nesse processo eu li ali nas escrituras, por exemplo, um Cristo que chega na cidade de Gadara e uma legião de demônios se ajoelha na frente dele. E não só se ajoelha, como ainda fala: você veio nos atormentar antes do tempo? Ou seja, eles já sabiam que um dia Jesus viria para julgar eles. E não só isso, como também eles pediram: Jesus, não nos mande embora, desde que a gente entre nesses porcos ali. E aí, Jesus, depois disso, começa um processo penoso e dificultoso de exorcismo. Não foi isso? Claro que não. Jesus, para expulsar uma legião de demônios. E só para você entender, legião era o nome dado à maior unidade militar dos romanos, que tinha cerca ali de 3.000 homens. Então, provavelmente eram cerca de 3.000 demônios dentro daquela pessoa. Então, Jesus Cristo, para expulsar 3.000 demônios de uma vez só, ele simplesmente falou: ide. Tá, Juan, mas eu não sou Jesus, eu não sou Deus, eu sou apenas um crente. E realmente, cara, você não é Jesus, eu não sou Jesus, mas a todo crente foi dada autoridade em nome de Jesus. Como está escrito em Lucas 10:19, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará mal algum. O cristão não só precisa entender isso, como ele precisa também conhecer quem é Jesus. Jesus nada mais, nada menos é do que a imagem do Deus invisível. E nele foram criadas todas as coisas. Colossenses 1. Ou seja, Jesus é aquele que tem domínio sobre a natureza. Lá em Marcos 4:35, ele acalma a tempestade. 1 João 5:18 diz que aquele que é de Deus, o inimigo não pode tocar. Então, tendo contato com esses e tantos outros versículos que falam da supremacia de Deus, eu entendi uma coisa. Deus tem sim os seus inimigos, mas esses inimigos já foram vencidos. Não existe vitória da outra parte. Deus sempre ganha. Apocalipse termina nos mostrando o triunfo de Deus sobre o diabo, sobre o anticristo, sobre os demônios, enfim, sobre todos os seus inimigos. Ou seja, Deus ganha e quem está do lado dele ganha junto. Por isso que os demônios lá de Gadara falaram com Jesus: ué, você veio nos atormentar antes do tempo? Tipo assim, não, é só lá no fim de Apocalipse que você vai derrotar a gente, né? Agora não, calma aí, Jesus, o que você está vindo aqui agora? Eles já sabiam que Cristo os venceria. Então, sabendo disso, existem duas possibilidades para o crente ter tanto medo de demônio, de satanista, de diabo. Ou esse crente é imaturo e não lê as escrituras como deveria, ou não tem uma teologia que embase verdadeiramente a fé dele. Ou pior, essa pessoa não acredita que o Deus que ela serve é maior, mais poderoso e infinitamente mais forte do que qualquer outra força do universo. O que já é um grandíssimo problema, já que a Bíblia afirma lá em Tiago 2:19 que até os demônios creem em Deus e tremem diante dele. Por isso a grande questão que nós precisamos entender na nossa vida cristã é: será que eu creio e conheço realmente o Deus que eu sirvo? Porque senão, pessoal, qual é a diferença de nós para aqueles que não são crentes? Muitos aí falam das brechas que nós não devemos dar ao inimigo, mas pensa comigo, existe brecha maior do que não crer e não conhecer a supremacia do Deus da Bíblia? Muitas pessoas enfraquecem dentro de si o Deus que elas servem e dão poder a um ser que, na verdade,
já está vencido pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Inclusive, tem pessoas que chegam ao ponto de não orar, repreendendo ou expulsando o demônio, e ligam para o pastor ou para aquela irmã lá de oração, alegando que só eles têm a capacidade de expulsar aquele demônio. O poder não está na irmã de oração, não está na irmã do joelho calejado, não está no pastor do fogo e muito menos no missionário do monte. Por mais que essas coisas sejam louváveis, sejam boas, nós precisamos entender que o poder está no nome de Jesus. Infelizmente, pessoal, essas pessoas ficam parecendo aqueles judeus lá de Atos 19, lembra? Que tentaram expulsar um demônio em nome do Deus que Paulo prega. Ou seja, eles não conheciam o Deus verdadeiramente, não tinham um relacionamento pessoal com esse Deus e tentavam expulsar por meio do relacionamento que outra pessoa tem com esse Deus. Por isso que as pessoas não têm autoridade sobre o demônio, porque não creem no poder do Deus que elas servem. O poder está no nome de Jesus, mas é claro, você precisa ser um crente que crê, pelo menos, no Deus que você serve, que conhece o Deus que você serve e que vive para a glória desse Deus, obedecendo aos seus mandamentos e vivendo uma vida que glorifica a Jesus em todas as áreas. Ah, Juan, então você está querendo dizer que qualquer um pode expulsar demônio agora? Qualquer um pode chegar lá e expulsar demônio? Não, eu estou falando que qualquer um que crê na autoridade e na supremacia do nome de Jesus e que vive uma vida de obediência aos seus mandamentos, vai expulsar qualquer demônio, porque a autoridade está no nome de Jesus. Como a Bíblia diz, toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra e debaixo da terra. E eu te pergunto, o que está fora de tudo? Nada. Então, quanta autoridade Deus tem no céu, na terra e debaixo da terra? Toda a autoridade? Então, quanto poder o nosso Deus tem para derrotar o inimigo? Todo o poder. Isso, infelizmente, pessoal, mostra o quanto nós ainda dependemos e confiamos na nossa própria capacidade, no nosso próprio esforço. Nós precisamos, pessoal, entender que toda a nossa vida, a totalidade da nossa vida depende de Deus. Não só nessa área do exorcismo, não. Deus é soberano em toda a nossa vida. Deus é o nosso soberano rei de todo o universo. E ele não tem adversário que possa causar perigo a ele. Não há possibilidade de vitória do inferno. Pelo contrário, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja. Tudo é do nosso Deus. Tudo está sob o domínio soberano do nosso Deus. Como diz o famoso filósofo holandês Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado desse mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Na verdade, possivelmente, as guerras que você enfrenta, você só não as vence por não confiar totalmente no seu Deus. Como a Bíblia diz, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Salmos 27. E se você ainda é algum desses que tem medo do diabo, tem medo de demônios, tem medo de passar numa encruzilhada com alguma obra de feitiçaria, eu te convido a meditar, a ler as passagens bíblicas que falam sobre o poder soberano do seu Deus. Também te convido a lembrar que você não vence essa guerra pelas suas forças, pela sua obediência, pela sua vida cristã, por mais que isso deva ser uma vida que glorifique a Deus. Mesmo assim, quem vence essa guerra por nós é Deus. Então a nossa confiança está no Senhor. Confie em Deus de todo o seu coração. E eu tenho certeza que você nunca mais vai ser atormentado por quem quer que seja. O nosso Deus é soberano. E eu vou deixar aqui em cima um vídeo falando sobre esse serial killer dummy e como a profundidade da maldade humana pode crescer no interior de qualquer um. Cara, veja esse vídeo porque é muito, muito importante. Então eu vou deixar aqui embaixo um vídeo onde você descobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Se você está procurando uma igreja para congregar, veja esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.